Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, se falou muito nos últimos dias e aqui hoje no plenário sobre a reforma política, coisa necessária, importante e que faz parte, inclusive, da pauta das reivindicações da sociedade. Mas, senhor presidente, não dá para falar em reforma política sem tratar da reforma partidária. Democracia exige partidos fortes. Acontece que a nossa legislação hoje, senhor presidente, enfraqueceu muito a questão partidária. A constituição de partidos hoje é uma coisa muito simbólica, virou praticamente até negócios. O que aconteceu? Inclusive apresentei agora uma proposta de emenda constitucional. Quero reiterar. A Constituição, no seu artigo 17, senhor presidente, estabelece a questão do caráter nacional para você constituir um partido político. Só que, quando foi feita a Constituição, o artigo 17, ficou para uma lei infraconstitucional regulamentar a questão da Constituição partidária. E na Constituição partidária hoje não se exige filiações. O que se exige hoje na Constituição e na legislação infraconstitucional é apenas apoiamento. Hoje, para você constituir um partido, as pessoas vão para a rodoviária, vão para o shopping e pagam, inclusive, para assinar o apoio. Hoje, os partidos não têm mais ideologia, não têm programa. Então, apresentei agora uma PEC, uma emenda constitucional, primeiro, introduzindo 2 parágrafos no artigo 17 da Constituição. Parágrafo 5º, que diz o seguinte: o caráter nacional dos partidos políticos é verificado mediante a filiação provisória de eleitores. Nós estamos criando aqui a figura da filiação provisória dos eleitores. Ou seja, quando o partido, então, estiver constituído, essas filiações provisórias passam a ser definitivas. O que não podemos admitir hoje, 2012, nós tínhamos 140 milhões de eleitores, 140 milhões 646 mil. E acontece, senhor presidente, que hoje, em 2013, nós só temos filiados a partidos políticos no Brasil 14 milhões de filiações, ou seja, 10%, não chega a 10% o número de filiados no país, nos partidos políticos, nem 10% dos eleitores. Então, o que acontece? Nós temos hoje 30 partidos constituídos, mais 3 em fase final de constituição, que é o PROS, o Solidariedade e a Rede. Vamos para 33 partidos. E basta apoiamento, assinatura de qualquer um. As pessoas não se interessam em saber qual é o estatuto do partido, qual é o programa do partido. Então, essa PEC que eu estou apresentando, senhor presidente, ela cria a figura da filiação provisória. E estabelece no artigo 6º aqui, que a filiação provisória, de que trata o parágrafo 5º, será feita a aquisição da personalidade jurídica, quer dizer, depois de constituído o partido no cartório, depois de constituído o estatuto e registrado no TSE, a partir do momento, então, que o partido cumpriu as exigências legais, então as filiações provisórias passam a ser definitivas. E estou apresentando ainda, senhor presidente, para que os partidos atuais também tenham um número de filiações. É inadmissível termos partidos políticos hoje, senhor presidente, com um número mínimo de filiação. Aqui alguns exemplos. Pegar o Distrito Federal mesmo, nós temos hoje quase 2 milhões de eleitores no DF e apenas 140 mil filiados. Nós temos partidos políticos aqui, senhor presidente, no caso do PCO, Partido da Causa Operária, tem 31 filiados no Distrito Federal,
31 filiados. Só para constituir a executiva, os diretórios e as zonais, teria que ter no mínimo 350 para constituir a instituição das zonais e do diretório, da direção do partido. O partido tem 31 filiados. Se pegarmos o estado de Vossa Excelência, deputado no Amazonas, está aqui, vamos pegar o PP, que é um grande partido, que tem 40 e tantos deputados. Formações que tem do TSE, o PP tem 182 filiados no Amazonas. 182 filiados no Amazonas. O PCO tem 185 no Amazonas. Vamos pegar aqui outro partido, o PSTU, tem 108. Não dá nem para constituir a zonal nos municípios. Então, que partido é esse? Aí nós ficamos discutindo aqui, não, vamos fazer a reforma política. Aí alguém diz assim, não, tem que ser financiamento público de campanha, que eu acho correto. Agora, financiamento público de campanha só combina com lista fechada. Agora, como é que nós vamos criar a lista fechada com os partidos que têm dono? A maioria dos partidos aqui, senhor presidente, tem dono, quando não tem laranja. Eles mandam a canetada, eles desconstituem tudo e constituem as provisórias. O que nós estamos propondo também numa lei complementar aqui? Que além de criar a figura da filiação provisória e depois de constituir as filiações definitivas, que tenha afinal também a questão das provisórias. Tem partidos que funcionam com executivas, zonais, provisórias, desde a Constituição. Mas o que nós precisamos é atacar o todo. Não dá para fazer como o governo faz, cada dia lança um programa diferente, sem consistência, sem um planejamento. Nós precisamos é atacar a questão global. Então não dá para falar em financiamento público de campanha, não dá para falar em reforma política, sem alterar a questão da reforma partidária. Vou falar nisso. Como é que nós vamos falar aqui? Eu, particularmente, sou contra realmente o fim das contribuições de pessoas jurídicas, sou contra mesmo. Nenhuma empresa nesse país contribui com financiamento de campanha sem pensar no retorno. Ninguém dá 1 milhão, 10 milhões numa campanha sem querer pegar de volta depois o recurso. Então, sou contrário realmente à contribuição de pessoa jurídica. Agora, para ter o financiamento público de campanha, lista fechada. Agora, lista fechada não combina com o sistema partidário de hoje. Nós temos aí presidentes ou laranjas que estão presidindo partidos há anos. Eu mesmo fui já vítima disso, saí do PR, o 2011, porque era o presidente aqui, e numa canetada desconstituíram o diretório, sem comunicar, fiquei sabendo no dia seguinte. Então isso é inadmissível, nós temos que ter um regime democrático. Primeiro, fim da reeleição ad eterno. Temos que limitar a reeleição, no máximo uma reeleição, para os diretórios, para a executiva. Da mesma forma, não dá para continuar criando partido apenas com apoio, com assinatura. As pessoas assinam, não sabem nem o que está assinando. Então, nós temos aqui presidentes, né, que estão aí há 20 anos, 15 anos, 30 anos, como dono do partido. Então, fundamental. Agora, feita a reforma política, a reforma partidária, com o fim de apoiamento, com o fim da questão da reeleição ad eterno, com o fim do funcionamento das zonais e diretórios provisórios. Tem muitos partidos funcionando com a executiva provisória há muitos anos. Então, feito isso, nós vamos então fortalecer os partidos. Aí sim, partido forte, os eleitores vão se filiar, mas conhecendo a ideologia do partido, o programa do partido, o estatuto, como é que ele participa. Aí sim, não dá para ser um sistema de hoje. Hoje,
Por isso é que nós temos esse número irrisório de filiações. Não chega a 14 milhões de filiações no Brasil. 140 mil filiações no Distrito Federal. Os grandes partidos aqui têm 16 mil filiações, 13 mil, 10 mil, 14 mil filiações. Os grandes partidos. Você pega, por exemplo, o PMDB. Está aqui, o PMDB do Distrito Federal. É o maior, 22 mil filiados. O Democrata tem 16 mil. O Partido dos Trabalhadores, aqui no Distrito Federal, tem 8 mil, pelo menos de acordo com o TSE. Então, num volume que tem hoje de eleitores, de quase 2 milhões. Então, nós precisamos primeiro fortalecer essa questão partidária, a reforma partidária, que é pré-requisito para a reforma eleitoral. O PSDB, evidente que essa questão da reforma política, é difícil você manter um consenso, mas o PSDB, em discussão, fechou em 6 pontos o entendimento dessa reforma possível e rápida. Primeiro, a proposta de consenso no PSDB: fim da reeleição e aumentando o mandato para 5 anos. Isso para governador, prefeito, para o executivo de um modo geral, presidente da República, aumentando o mandato então para 5 anos. E foi proposto também, e é consenso, que as eleições se façam para governador, prefeito, deputados estaduais e vereadores. Seria unificado. Governador juntamente com deputados estaduais e vereadores. E presidente da República, deputado federal e senador no ano seguinte. Outro ponto que o PSDB defende, e é consenso, o voto distrital misto. Esse modelo é fundamental. Nós temos que dividir o Estado em distritos. Aqui mesmo no Distrito Federal, nós temos aqui várias regiões administrativas, são 31 regiões administrativas, nós temos 24 deputados distritais. Precisamos dividir esses distritos para ter a eleição como se fosse majoritária, o representante daquele distrito, da região administrativa. Porque você pega, por exemplo, aqui a Ceilândia, que é o maior reduto eleitoral hoje do DF, e que até pouco tempo não tinha um representante na Câmara, durante muitos anos não teve um representante. Então, consequentemente, todos sabem que na hora de votar o orçamento, definir as prioridades, os parlamentares dão prioridade para onde foram votados. Então, quando você não tem um parlamentar representando aquele distrito, o distrito acaba sendo prejudicado. Então, o voto distrital misto, evidentemente com parte definido nessa lista pelo partido. Mas aqui que volto a dizer, para ter a lista, seja no voto, seja na questão da reforma partidária ou financiamento público de campanha, não dá para trabalhar com lista sem definir de fato essa questão da reforma partidária. O PSDB também defende o fim das coligações proporcionais. Realmente é inadmissível, numa coligação de vários partidos, você tem um deputado que tem lá 1 milhão, 2 milhões de votos e acaba elegendo um monte de deputados outros de partidos que não têm praticamente voto nenhum. Nós tivemos já deputados federais aqui eleitos com 400 votos, 300 votos. Na gestão passada aqui, tivemos inclusive deputado de São Paulo, que morava em Brasília, que foi eleito aqui com 289 votos, exatamente por essa distorção. Então, o PSDB defende o fim das coligações proporcionais. E aqui, mais uma vez, fazendo a reforma partidária, os votos serão mais conscientes, de acordo, inclusive, com o programa do partido, de acordo com a ideologia do partido, que hoje não tem mais. Hoje, a criação de partidos, falando o nome
digital hoje virou cópia, copiar, colar. Ctrl+C, Ctrl+V. O cara vai lá no estatuto do partido, cria um outro exatamente igual. E vai lá e registra no cartório, manda a turma para a rodoviária para pegar a assinatura, está lá o novo partido. Então, o fim das coligações proporcionais também fortalece a questão partidária. O PSDB defende também a mudança da suplência para senador, passando, em vez de ser 2 suplentes, passa a ser 1 suplente, e mesmo assim, esse suplente só ocupa temporariamente. Se houver realmente uma vacância definitiva, como morte ou renúncia, aí na próxima eleição tem eleição substituindo esse suplente. Não dá para ficar aí o cara como tem hoje. Há uma renúncia ou uma morte no primeiro ano, o cara que nunca participou de eleição nenhuma, não tem voto nenhum, fica lá no Senado 7 anos, 8 anos de mandato, sem ter um voto. Então, e aqui o PSDB defende também que o suplente não pode ter ligação, né, até o 3º grau com o titular, que é o normal. Porque hoje nós temos, inclusive, parlamentares, pai senador, filho senador, né, e etc., que também não tem voto. Então, precisamos dar realmente legitimidade para os senadores também suplentes. O PSDB defende a cláusula de desempenho. Realmente não dá para a gente ficar a vida toda com partidos que não têm voto nenhum, que não têm representatividade nenhum e que só são usados na hora da eleição para discutir realmente a questão do tempo de televisão, a questão do fundo partidário, essas questões que nós conhecemos. E aí precisa realmente, para indicar aqui liderança de bancada, fundo partidário, tempo de televisão, tem que ter realmente um mínimo de desempenho na votação de deputado federal. E ainda o PSDB fechou questão também na questão de mudança da regra para a concessão de tempo de TV na propaganda eleitoral na eleição majoritária. O PSDB defende que o tempo de televisão seja apenas do partido do candidato e do seu vice, exatamente para não acontecer o que acontece hoje. 30 e tantos partidos, aí você pega aí 10, 12 partidos que na prática negociam o tempo de televisão. Então, o PSDB defende que na eleição majoritária o tempo de televisão seja computado apenas o partido do candidato e do vice para efeito de tempo. Evidentemente, tudo isso para a eleição não dá para fazer 2014, porque essa reforma que o PSDB defende não dá para fazer até agora, início de outubro, setembro, outubro. Essa questão de plebiscito, isso tudo foi conversa fiada para tirar o foco das discussões da rua e jogar aqui no colo do Congresso. Isso é que o Executivo faz sempre, joga a responsabilidade para o Congresso Nacional. Só que dessa vez, né, a coisa não repercutiu da forma que o Executivo pensava, né? O índice de rejeição, de queda, foi muito maior exatamente no Poder Executivo. Então, senhor presidente, eu quero e peço aqui o apoio dos colegas, principalmente nessa emenda constitucional, porque eu vejo que é um pré-requisito. Não adianta a gente falar em financiamento público, não adianta falar em lista fechada, não adianta falar realmente nessas questões que estão sendo discutidas agora da reforma política, sem antes discutir o fundamental, porque não se faz política sem partido. E os partidos precisam ser fortalecidos. Nós precisamos de um número menor de partidos, mas que sejam claros a sua ideologia, o seu programa, para que a gente não seja, para que não aconteça o que tem hoje, né, onde você tem aí de fato partidos que não têm nenhum programa. Mas só para concluir a minha fala, senhor presidente, para ficar muito claro o objetivo dessa PEC, é que a nível Brasil, nós vamos pegar aqui alguns partidos. o PCB, aliás, o Partido Comunista Brasileiro, PCB, tem hoje 15.500 filiados no Brasil todo. Nós que temos mais de 5.000 municípios, não dá
3 filiados por município, não dá 3. Agora, imagina o PCO, 2.560. O PCO tem 2.560 filiados no Brasil, ou seja, não dá um filiado por município. O PEN, que é um partido novo, e tem que considerar por ser um partido novo, tem hoje 247 filiados. Óbvio que deve ter agora, aumentar um pouco mais. O PPL, 14 mil filiados. O PSTU, 13 mil filiados no Brasil. E os grandes partidos, também, ainda praticamente irrelevante. O DEM, por exemplo, tem 7% de filiados. O PDT, 1.151.000, que é muito pouco ainda, quando se fala em Brasil. Porque nós temos no Brasil hoje mais de quase 150 milhões de eleitores. Ou seja, 150 milhões. E nós temos hoje filiados 14.544.206. Por isso, o motivo maior da minha proposta de emenda constitucional, fazendo com que os novos partidos tenham criações provisórias e os partidos atuais tenham um prazo para que tenha também um número mínimo de filiações para consolidarem realmente nos próximos 5 anos. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado.